Próxima questão é de figuras de linguagem, né? Vamos lá. Assinale a alternativa cuja definição de figura de linguagem esteja correta. Metáfora é a oposição ou sentido contrário de palavras ou ideias. Não, metáfora é semelhança. Né? Metáfora semelhança. Por exemplo, se eu tivesse assim, o pavão é um arco de penas. Então, é uma razão de semelhança. Isso seria uma metáfora. A definição que ele está dando aí é... Tá? Então, essa aqui a gente pode cortar tranquilamente. Pleonasmo é a suavização da linguagem. Não. Pleonasmo é o reforço da linguagem. Né? Reforçar, não é suavizar. É o reforço da linguagem. Então, por exemplo, se eu tiver... tivesse essa frase, por exemplo, os postos. Tenho de pagá-los. Só que eu tenho, né, um objeto pleonástico, né? Ou seja, é a mesma informação trazida duas vezes na frase. Olha lá, os impostos veio tenso, digamos assim, depois veio como pronome oblíquo em ato. Bem? Então isso é pleonasmo, você reforça a ideia, não suaviza. Essa suavização é um eufemismo, é amenizar lá. Ele passou desta para uma melhor, né? Suavizando, né? Uma informação muito está tentando. Mas pleonasmo é reforço, essa definição. Hipérbole ocorre quando você usa uma palavra ou expressão exagerada, com a intenção de dar mais ênfase. Verdade. Isso é hipérbole. Eu lembro sempre de hiper, né? Hiper. Vamos colocar uma frase de hipérbole? Vamos colocar lá, ó. Os que correrão os olhos e olha lá. Rios te correrão dos olhos. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Tá querendo dizer o quê? Que vai chorar tanto que vai... Tanta lágrima que vai dar um rio. Isso é um exagero. Isso é hipérbole? Isso é a definição de hipérbole, padrão, né? Certinho. Personificação é uma comparação oculta. Não, personificação é quando você pega um ser inanimado, dá uma ação de ser animado, por exemplo, uma ação de humano para ele, né? Vamos ver uma frase aqui, personificação. O rio está agonizando. Agonizar é uma ação, né? Servil. Por exemplo, tá um animalzinho lá, ou o próprio ser humano, está morrendo. Está quase morrendo. Está agonizando. Quer dizer que o rio também está morrendo. Está acabando a água do rio. Tem mata ciliar. Então ele faz, né? Há até uma metáfora aí. Mas o agonizar é uma ação humana, ser animado que você está dando a um ser inanimado rir. Isso seria uma personificação. Agora, não é comparação. Vamos lá. Hipérbato é a substituição de uma palavra por outra com a qual ela tem semelhança de sentido. Não, hipérbato também é chamado de inversão, né?
quando você tira a palavra daquela sequência correta que ela deveria estar, né? Por exemplo, sujeito, verbo, objeto direto, ou um nome, o seu adjunto adnominal, né? Então vamos inverter o adjunto adnominal do nome para a gente ter uma inversão, ter um hipérbole. Se eu falasse assim, por exemplo, da lua, os claros raios brilham. Eu inverti, né? Por quê? Porque o da lua deveria estar depois raios. Né? Aí estaria tudo na ordem certa. Ó. A ordem seria claros raios da lua brilham. Isso é uma ordem correta, uma ordem direta. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um nome, eu tenho o adjunto adnominal. Então, o que ele fez? Ele afastou o adjunto adnominal do nome, antecipou o adjunto adnominal ao nome, né? Então, quando você troca essa sequência chamada de natural, né? Você tem um hipérbole ou uma inversão. Então, não tem nada a ver com substituição de uma palavra pela outra, isso é outra figura. Então, nós vamos ficar aqui com a alternativa C, que é a correta. Aqui eu tenho o nome da figura de linguagem e a definição correta dela, tá?